A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Dodora Mussi com o tema Qualidade da Prece, do grupo Irmão Frites. Que o Mestre Jesus esteja conosco neste encontro, queridos ouvintes. Que os ensinamentos de hoje possam tocar os nossos corações, fortalecendo nossa fé, e que tenhamos a boa vontade de colocá-los no nosso dia a dia. Iremos refletir sobre o tema Qualidade da Prece, que vamos encontrar no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é um telefonema especial que damos para ouvirmos a voz amorosa de Deus, Pai de todos nós. É através dela que recebemos os recados da espiritualidade maior, interessada em nosso permanente progresso e em nosso bem. Jesus define claramente as qualidades da prece, dizendo-nos que, quando orarmos, não nos coloquemos em evidência, mas que oremos secretamente, não nos preocupando com o tamanho da prece, pois seremos escutados não pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade delas. Antes de orarmos, se tivermos qualquer coisa contra alguém, devemos perdoar-lhe, porque a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração puro, isento de todo sentimento contrário à caridade. A prece é sempre agradável a Deus quando sai do coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podemos ler, por mais bela que seja, se lemos mais com os lábios do que com o pensamento. A prece só é agradável a Deus quando não deixamos a mágoa entrar em nossos corações. Quando isso ocorre, ou seja, se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sai pela porta do fundo, porque do ressentimento quase sempre resulta vingança. A forma eficaz de nos sentirmos satisfeitos é o oposto da vingança. Dizendo as palavras "eu te perdoo", poderá ser a atitude mais nobre que tomaremos. Perdoar não significa ceder, mas esquecer. O perdão nos liberta do pesadelo com o outro, permitindo-nos viver em estado de graça. Perdoemos e não nos importemos se o outro merece perdão. Importa que nós merecemos ser livres. As pessoas que insistem em nos fazer mal, sem que saibamos, são na maioria das vezes inimigos do passado, que retornam como nossos familiares ou superiores a nos cobrar dívidas passadas. Estão sempre colocando em prova a nossa paciência e tolerância. Na oração do Pai Nosso, quando rogamos perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não perdoamos, como seremos perdoados? Suportemos com equilíbrio os ataques, a calúnia, o despeito e o ciúme desses irmãozinhos que não conseguem esquecer antigas desavenças. São muito mais ignorantes do que maus. Talvez estejam passando por problemas mais complexos e difíceis que os nossos. Quando é que a prece é agradável a Deus? Bom, a prece é agradável quando proferida com fé, fervor e sinceridade. Deus é tocado pelo homem orgulhoso e egoísta quando sua prece representa um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Muitas pessoas contestam a eficácia da prece, dizendo que Deus, conhecendo as nossas necessidades, inútil seria expor-lhes, e como tudo está encadeado por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Realmente, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas crê-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade tem uma grande distância.
Se fosse assim, nós seríamos instrumentos passivos, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus nos concedeu a razão e a inteligência, a vontade, a atividade. Somos livres para agir. Portanto, há sucessos que escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sob a qual se funda o mecanismo. Portanto, é possível que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Não devemos ser injustos acusando a Deus se não atende a toda súplica que fazemos a Ele, uma vez que sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai com critério, que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. O homem vê apenas o presente. Se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como um médico cirurgião deixa que o doente sofra de uma operação que lhe trará a cura. O nosso destino está nas mãos de Deus. As preces que fazemos por nós mesmos, se não alteram e não mudam o plano de nossa vida de encarnados, nem por isso deixam de ter o seu valor e jamais deixam de ser ouvidas pelo nosso Criador. Se não modificam, elas nos dão coragem, resignação, paciência, boa vontade para suportarmos as tribulações da vida necessárias ao nosso progresso espiritual. Deus nos concederá sempre se lhe pedirmos com confiança os meios de sairmos das dificuldades, mediante ideias sugeridas pelos bons espíritos, deixando-nos o mérito da ação. Ele assiste-nos se nos ajudamos a nós mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Só não assiste aqueles que esperam de um socorro sem fazer uso das faculdades que possui. Na maioria das vezes, nós queremos ser socorridos por milagre, sem nos esforçarmos. Vamos dar um exemplo. Um homem se encontra perdido no deserto, martirizado horrivelmente pela sede, desfalece e cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe dará de beber. Contudo, um espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Reunindo todas as forças que possui, ou seja, que lhe restam, ele se levanta, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclama: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclama: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. Porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas. Por que não apareceu para o guiar e segurá-lo ao desfalecer? Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Em segundo lugar, pela incerteza. Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e, quando chega alguém, se põe a gritar esperando que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, esforça-se e ergue-se sozinha. Pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. A prece pode nos melhorar e muito. Orando com confiança, ficamos mais fortes contra as tentações do mal e Deus permite que os bons espíritos nos venham ajudar. Ele não nega socorro a quem pedir-lhe com sinceridade. Podemos rogar-lhe que perdoe nossos pecados,
contanto que tenhamos o propósito de nos comportarmos bem e praticar somente boas ações, que são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Pelo pensamento e pela vontade possuímos em nós mesmos um poder de ação que se estende muito além da nossa esfera corpórea. A prece que proferimos por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mesmo nesse caso, a prece do coração prevalece. Podemos orar por nós e por todos, pelos amigos e pelos inimigos, pelos encarnados e desencarnados, pelos sãos e pelos doentes, pelos que se dedicam ao mal e aos vícios, pelos ricos e pelos pobres. Enfim, a aplicação da prece é infinita. Pela prece, nós obtemos a ajuda dos bons espíritos, conforme falamos anteriormente, sustentando-nos em nossas boas resoluções e inspirando-nos ideias sãs. Assim, adquirimos a força moral necessária para vencermos as dificuldades e a seguir o caminho reto se nos afastamos dele. Por exemplo, um homem vê a sua saúde arruinada em consequência do excesso a que se entregou e arrasta uma vida de sofrimento até o fim de seus dias. Ele terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que poderia encontrar na prece a força de resistir às tentações. Quase todas as criaturas, meus irmãos, oram, mas poucos são aquelas que sabem orar. Devemos pedir as graças de que necessitamos em realidade. Inútil pedir a Deus que nos abrevie as provas, que nos dê alegrias e riquezas. Devemos rogar-lhe que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Quando oramos, devemos dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta. A prece pelos nossos parentes, pelos enfermos e infelizes e por outrem, feita com sincero sentimento e fé ardente, pode produzir efeitos salutares, mesmo quando as leis do destino lhe sejam um obstáculo, quando a provação deva ser cumprida até o fim. É evidente que nós somos os autores da maior parte das nossas aflições, as quais pouparíamos se nós agíssemos com sabedoria e prudência. Todas as misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos bem, seríamos inteiramente felizes. Sabemos, queridos ouvintes, que as enfermidades resultam dos excessos. A nossa ambição sem freio nos leva à ruína. Caímos porque queremos subir mais alto do que podemos. Sofremos as decepções do orgulho abatido porque não somos humildes. Somos maldizentes, invejosos, ciosos, porque não praticamos a lei da caridade. Tememos a vingança porque fizemos mal a alguém. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podemos, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em conjunto, ou seja, com outras pessoas. A prece coletiva tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e visam o mesmo objetivo. O número de pessoas não importa. 2 ou 3 pessoas ligadas por uma mesma aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus e mais força terá a prece. Nós podemos e devemos orar pelos mortos em qualquer situação
que estejam como desencarnados. Eles vão receber a prece sempre com alegria por alguém se ter lembrado deles e como um incentivo para o seu progresso. Também sucede o mesmo com os espíritos sofredores que reclamam preces e cientes de que tem alguém pensando neles. Sentem-se menos infelizes. A prece reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, desviando-lhes o pensamento do mal. A prece, portanto, pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Essa voz longínqua e amiga dá-lhes a paz, a esperança e a coragem. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade e todos nós podemos exercê-la. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a libertar-se da matéria. A oração é rejuvenescedora e a ciência afirma que ela tem poder para prevenir, tratar e até recuperar a saúde física e psíquica e tem uma influência anti-inflamatória com efeitos no equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para melhorar a pressão e a circulação sanguínea. A prece pode auxiliar na disposição, além de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, o que pode aumentar a longevidade e rejuvenescer as células. Se estamos procurando uma maneira de melhorar a nossa saúde e qualidade de vida, vamos experimentar este hábito de olhar para a fé como instrumento de saúde. A verdadeira eficácia da prece repousa em dois pilares, a fé e a convicção, ou seja, é preciso crer firmemente na força superior a quem dirigimos a nossa oração, ter a certeza de que o pedido formulado alinha-se ao bem maior. Para concluir nosso estudo de hoje, trouxemos uma mensagem que ilustra bem o que estamos falando, intitulada A Aranha, de autor desconhecido. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. Correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que apareceu uma minúscula aranha que começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha para que os homens não possam entrar e me matar. Abriu os olhos esperando ver um muro tapando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha na qual ele se encontrava, esperando apenas a morte. Quando passaram em frente, um homem escutou: Vamos, entremos nessa trilha. Não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas. Fé, meus irmãos, é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes, pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixar que sua glória se manifeste e faça algo como uma teia que nos dá a mesma proteção de uma muralha. Queridos ouvintes, obrigada pela atenção. Que Deus nos dê sabedoria e força para perseverarmos em nossa caminhada e que possamos sempre fazer o melhor. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.